O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. No vídeo de hoje a gente vai falar de celulares custo-benefício que não são lançamentos. E por que eu tô fazendo esse vídeo, gente? Porque nós estamos passando pelo momento aí do coronavírus, o dólar tá lá nas alturas, então o preço de forma geral de alguns aparelhos aumentaram, principalmente quando a gente olha para importado. Então tem muito aparelho nacional que tá batendo importado no preço, precisa ficar esperto com isso. Eu vou falar de celular importado aqui, vou falar de Xiaomi, obviamente, mas vou falar de Motorola, Asus, Samsung, vou falar de Apple também, que eu peguei as principais marcas que já passaram aqui pelo canal, então são aparelhos que eu tenho experiência, que já passaram por aqui. Se você quiser ver o vídeo completo, basta buscar no canal que você vai ver unboxing, review da maioria desses aparelhos, tá bom? Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o like maroto, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia. E não esquece também que aqui embaixo tem a lojinha especial do Bitec com camisetas exclusivas, tá bom? Olha só, gente, é o seguinte, as dicas que eu vou dar nesse momento, elas servem também para o futuro, tá? Então se você estiver vendo esse vídeo depois que já passou o momento, graças a Deus, né, do coronavírus, que vai passar, continuam sendo bons aparelhos, não é porque não é lançamento que o aparelho é ruim nem nada do tipo, tá legal? Então fiquem ligados aí porque vai ter bastante coisa interessante e eu vou trazer as coisas bem resumidas. Então eu vou falar o ponto forte do aparelho, ponto fraco, como é que funcionam as câmeras, o que eu acho das câmeras e vamos pro próximo, para não ficar um vídeo muito longo, e vou falar a média de preço de cada aparelho também no momento que eu faço esse vídeo. Então pode pesquisar porque talvez você encontre até preços melhores e os links vão estar todos aqui na descrição, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha colinha e vamos começar pelo Redmi Note 8. Vou falar da Xiaomi primeiro, tá? O Redmi Note 8 é um velho conhecido, ele custa na faixa de 1.100 a 1.200, mas no momento desse vídeo, gente, tá custando 1.460 a 1.600. Eu não ia deixar ele fora da lista da Xiaomi porque é um aparelho muito interessante, mas eu não acho que ele tá o melhor preço nesse momento agora. Então vale a pena, se você tiver interesse, olhar ou outros aparelhos nacionais que são na mesma faixa ou até mais barato, ou esperar um pouco, ou olhar talvez até o Redmi Note 8 Pro, que eu vou explicar para vocês o porquê. Mas o que ele tem de bom? Primeira coisa, bom acabamento, traseira de vidro, Gorilla Glass 5, é um aparelho que passa qualidade na mão, é um aparelho que parece que ele é acima da faixa do que ele custa. Nós temos o Snapdragon 665, que é um processador muito competente, tem um bom desempenho, não é um topo de linha, uma linha 700, mas ainda dá conta sem grandes problemas para uso do dia a dia e jogos. E a desejar, o preço tá alto e não tem garantia, tá bom? A câmera dele, como é que funciona? São 3 sensores utilizáveis. Uma câmera principal de 48 megapixels, depois uma de 8 megapixels ultra-wide e outra de 2 megapixels macro, para tirar foto de coisa bem pertinho, e outra câmera de 2 megapixels só para profundidade de campo. É um sensor competente, tem modo noturno, dá para tirar foto em 48 megapixels cheio, não é uma maravilha no modo noturno, nem uma câmera que tem muito detalhe, mas quando você tem boa luz, ela se sai bem. Então é um celular que a maior vantagem da câmera dele é você ter várias distâncias focais para utilizar e uma câmera principal competente, né, que utiliza aí um sensor mais novo, que ele faz cruzamento de pixel para ter um melhor low light. Então é uma câmera bem justa pela faixa de preço que ele se propõe, tá ok? Agora vamos para o Redmi Note 8 Pro. No momento que eu faço o vídeo, ele está custando de 1.850 a 1.950, também está mais caro, tá? Pontos fortes, Helio G90T é um bom processador, ele é praticamente um celular gamer que bate de frente ali com a linha Snapdragon 700, né, da Qualcomm. Então, para você que está focado em games, em alto desempenho, é um celular que vai atender muito bem. Tela 6.5 polegadas Full HD, é uma tela bem grandona para você ver mídia, todo tipo de coisa que você quer. E os pontos fracos, dólar, né, o preço está um pouquinho mais alto, falta de garantia, o processador é um pouquinho mais beberrão do que a linha Qualcomm, mas ainda assim ele tem uma bateria de 4.500 mAh que compensa esse problema. Então você não tem um desempenho inferior de bateria. Basicamente a Xiaomi colocou mais bateria, mas isso deixa o aparelho um pouco mais pesado, um pouco maior. Para quem não gosta de aparelho muito grande, ele não é muito amigo aí do bolso, né? Ele fica meio apertado. Câmeras dele, aí a gente tem uma coisa bem interessante também. A gente tem uma câmera de 64 megapixels, que é um novo sensor que foi lançado há não muito tempo, que é a câmera principal. Depois a gente tem 8 megapixels, perdão, uma câmera de 13 megapixels, 8 megapixels ultra-wide, que ela é 13 milímetros.
2 megapixels macro e uma câmera de 2 megapixels para profundidade de campo. É basicamente o setup que a gente vê aí no Redmi Note 8, só que com uma câmera mais competente no sensor principal, que tem um desempenho melhor em low light e mais resolução se você quiser, tá? Então é uma câmera, sim, muito boa, mas eu acho que esse celular, o foco é mais para desempenho, para quem quer um celular mais parrudo, com uma tela boa e tal, apesar da câmera ser um grande chamativo pelo sensor novo aqui. E o último da Xiaomi é o Mi 9T. Ele é um aparelho que está custando agora na faixa de R$ 2.099 a R$ 2.150, aumentou bastante o preço, a gente encontrava ele na faixa de R$ 1.600 a R$ 1.800 no máximo, mas pontos fortes: tela de 6.39 polegadas AMOLED, Snapdragon 730, é um processador muito competente para jogos, para desempenho no uso do dia a dia, ele já é acima do que a gente viu, né, do que a gente viu do Redmi Note 8. O Pro nem tanto, mas o Redmi Note 8 já é outra categoria de aparelho. Tem um ótimo acabamento, ele é um aparelho que o Redmi Note 9T Pro utiliza o mesmo acabamento do 9T normal. Então ele é um aparelho que já tem o acabamento topo de linha, aquela câmera pop-up frontal bonitona. Então, em termos de acabamento, você vai estar muito bem aí assistido. A desejar, o dólar tá alto, né, como eu já falei, falta de garantia como os outros aparelhos. E a câmera dele é uma câmera de 48 megapixels, mais competente do que a gente vê no Redmi Note 8, obviamente, né? Uma câmera de 8 megapixels telefoto, com um zoomzinho ali, de 2 vezes, é um zoom ótico, então você não perde muita resolução. E uma câmera ultra-wide de 3 megapixels. A câmera desse aparelho é muito boa, tá, gente? Ele utiliza um sensor Sony extremamente competente, então é um aparelho para quem procura tipo um topo de linha sem querer pagar um topo de linha. Ele não vai ser, obviamente, um Snapdragon 800 nem nada da vida, mas a câmera tem pouca diferença, por exemplo, para o Mi 9T Pro. O desempenho você tem em jogos, mas não é nada muito gritante. Então é um aparelho que é fácil de recomendar mesmo ele não sendo um último lançamento, tá ok? Agora vamos aí para a Samsung, gente. Aí a Samsung tem bastante opção. Eu peguei uma linha um pouco mais barata e a linha ali da Galaxy mais antiga, que vocês vão entender o porquê, mas que está com preço bem interessante. Então assim, Samsung Galaxy A50 é um aparelho que está custando na faixa de R$ 1.199 a R$ 1.299. Os pontos fortes dele: ele tem um bom processador, é um celular bem atualizado, com uma boa tela, tem câmeras ok, são câmeras até competentes para a categoria dele, não tem um acabamento lá muito bom, então ponto a desejar, ele deixa um pouquinho no acabamento, mas a Samsung focou bem no que a galera procura: desempenho, boas câmeras e boa tela. A câmera dele, eu não tenho aqui de cabeça, eu não anotei, mas calma aí que eu vou procurar. Desculpa, galera, eu não tinha anotado, mas tá aqui, ó. Uma câmera tripla, o sensor principal de 25 megapixels, uma ultra-wide de 8 e uma câmera de 5 megapixels, que é um sensor de profundidade, que não é utilizável. Então a gente tem basicamente duas câmeras aí que você consegue utilizar no dia a dia, mas são câmeras bem competentes. Eu gosto das câmeras da Samsung de forma geral. Essa linha A veio muito acertada e por esse preço ele fica mais interessante ainda. Então o celular muito equilibrado, tá? De forma geral, a Samsung acertou e com a queda de preço que ele teve nos últimos tempos, fica mais interessante ainda. O próximo aparelho da Samsung é o Galaxy S9. Ele tá saindo na faixa de R$ 1.799. Não é um aparelho lançamento, ele já tem até aí, digamos, 2 gerações na frente, né, o S10 e o S20, mas continua sendo um aparelho muito bom, principalmente porque você pega coisas de um aparelho topo de linha que são mantidas, né, como por exemplo o IP68 que a gente tem, boas câmeras e tal, mas pelo fato dele não ser lançamento, a gente tem um preço que compete com os intermediários. Eu sempre falo pra gente olhar topo de linha antigo que vale a pena. Então o que você tem no S9 de pontos fortes? Um bom acabamento, né, Gorilla Glass 5, corpo em alumínio, IP68, que a gente não vê nos aparelhos dessa faixa de preço. De forma geral, uma tela muito boa da Samsung, que já foi uma das melhores que ela produziu, 5.8, Super AMOLED, e boas câmeras. Esse aparelho, mesmo a versão de entrada, ele tem ótima qualidade de foto. Ele não tem alguns recursos como modo noturno, que a gente vê nos outros aparelhos e tal. Tem uma câmera só, o S9 normal, então você não vai ter ultra-wide nem nada do tipo, mas é uma câmera competente e também filma muito bem. O S9 é um celular que eu já viajei com o S9 Plus e ele filma maravilhosamente bem. O falante dele é estéreo, então Dolby Audio, tem um som bem legal para quem gosta de ver mídia, esse tipo de coisa. Agora, a desejar. O processador já não é lá muito novo, é o Exynos 9810, deixa um pouquinho a desejar em desempenho para, digamos, coisas muito pesadas, mas ainda assim aguenta o tranco pro dia a dia sem problema nenhum. 3.000 mAh de bateria, então a bateria deixa a desejar, realmente o desempenho não é lá muito bom, mas vai ter que dar uma carga mais vezes aí ao dia. E apenas uma câmera na traseira, então faz falta uma ultra-wide. Hoje em dia qualquer aparelhinho já vem com uma câmera ultra-wide, que é a que eu acho que faz mais falta, mas ainda assim
pelo preço tá muito legal. A câmera traseira dele, principal, uma de 12 megapixels, com microns de 1.4, ou seja, são microns bem grandes, né, são pixels bem grandes, e você tem uma boa qualidade, não tem um modo low light, mas ainda assim ele até que se sai razoavelmente bem em situações de meia luz, tá ok? Agora vamos falar do Galaxy S9 Plus, aí o jogo muda um pouco, então o preço dele atualmente na faixa de 2.110. Esse aparelho eu utilizei como principal, ele filma muito bem, eu acho que é um dos aparelhos mais baratos que você pode comprar, com uma filmagem muito competente para quem se preocupa com câmera realmente para filmagem, tá? O que ele tem de pontos bons? Tela Super AMOLED 6.2, um ótimo acabamento, IP68 como o S9 normal, Dolby Audio, enfim, toda essa parte de mídia muito boa. E a desejar, o Exynos também, que é um processador que já está mais passadinho, como eu falei, e a bateria de 3.500 mAh. Só que ele tem uma grande diferença para o S9, que é uma tela maior, e as câmeras. Então ele já conta com uma câmera, a gente tem a câmera principal de 12 megapixels e uma telefoto de 12 megapixels. Não é uma ultra wide, que teria muito mais utilidade, mas ainda assim você já tem uma foto aí com uma profundidade de campo melhor, você já tem pelo menos uma flexibilidade nas câmeras, mas é um aparelho topo de linha, até hoje é um aparelho que você pega na mão, ele passa muita qualidade, IP68, tudo aquilo que você espera de um aparelho topo, por um preço extremamente competitivo, então vale muito a pena para quem quer um aparelho muito legal para fazer as atividades do dia a dia, sem gargalo nenhum, jogar seus jogos, mas é um aparelho competente na parte de fotos, sem muitas inovações atuais, tá bom? Agora, o último da Samsung é o Galaxy S10, que é um aparelho relativamente novo, a gente já tem a nova geração, tá saindo na faixa de 2.699 nesse momento, teve uma grande queda, porque era na faixa de 3 uns quebrados, quando ele foi lançamento, né, mas ele é um aparelho que daí já tem todos os pontos de um topo de linha atual, porque ele é do ano passado. Então o Gorilla Glass 6, a tela dele foi considerada a melhor tela do mundo quando foi lançada, então uma Dynamic AMOLED de 6.1 polegadas, já tem HDR10, alta densidade de PPI, é um ótimo aparelho para quem gosta de mídia, e IP68, obviamente, aceita microSD, ou seja, expansão interna, o S9 também, aparelhos topo de linha, às vezes eles mandam só com a memória interna, e a Samsung sempre costuma deixar isso bem aberto, isso é bem legal, então é um ótimo aparelho. A desejar, basicamente, a gente não tem muita coisa, porque ele é um aparelho muito competente e muito atual. Então eu deixei meio aberto isso aqui. O preço dele, a gente poderia dizer que é, né, o a desejar. E as câmeras, a gente vai contar com uma câmera de 12 megapixels principal, uma telefoto de 12 megapixels e uma ultra wide de 16 megapixels. Já tem modo noturno, obviamente, é um celular que filma em 4K 60, é um celular topo de linha. Esse aqui já é mais atual, não tem nem muito o que falar, mas o preço tá interessante no momento que a gente está passando, se você considerar outros concorrentes, tá bom? Agora vamos falar da Motorola. A Motorola tá com uma linha muito interessante na linha Moto G8, que não são aparelhos antigos, são lançamentos recentes, obviamente, mas já teve uma queda considerável de preço, então aproveitei para trazer eles aqui. Eu acho que não vale a pena, o Moto G7 você tem opções interessantes, mas pelo preço do Moto G8 ter caído bastante, e a faixa de preço que a gente está falando aqui de aparelho, eu acho que vale a pena olhar para a nova linha, tá? Então assim, o Moto G8 padrão, sem ser Power, sem ser Plus, sem ser nada, ele tá saindo na faixa de 930 a 999, ou seja, praticamente R$1.000. E o que ele tem de pontos fortes? Ele tem um processador muito bom, Snapdragon 665, ele é um celular que tem, digamos assim, configurações que batem de frente em termos de hardware com o Redmi Note 8 e tá bem mais barato. Então ele é um celular competente em termos de hardware. As câmeras dele são boas, assim, uma câmera tripla de 16 megapixels a principal, uma 8 megapixels ultra wide e tem uma macro de 2 megapixels. A mesma coisa que você encontra aí basicamente no Redmi Note 8, digamos assim, com autofoco a laser, então não é uma câmera extremamente competente, não tem um modo noturno, mas ainda assim, pelo preço está muito bom. O Redmi Note 8, ele é mais competente nas câmeras porque ele tem um modo noturno e tudo mais, só que o preço está bem mais elevado. Então nesse momento chama bastante a atenção, tá? O que a gente tem a desejar também aqui? A tela é uma tela HD Plus, não é uma tela Full HD. Eu acho que falta um pouco de brilho na tela do Moto G8. Não sabemos se tem Gorilla Glass, ele acho que tem Gorilla Glass 3, mas a Motorola não abre muitas informações. Não tem modo noturno, como eu já falei da câmera, e um corpo de plástico. Então ele tem um acabamento mais simples do que os outros aparelhos que a gente vê, mas o preço dele está justo. Então assim, eu acho que está adequado ao preço que a Motorola se propõe. Tá ok? Depois do Moto G8 a gente vai para o Moto G8 Power, que é um lançamento recente, mas está com preço que já caiu bastante também, gente. 1.160 a 1.199, então 1.200 no máximo. O que ele tem também de ponto forte? Snapdragon 665, bateria de 5.000 mAh, esse é o principal ponto desse aparelho, então a gente tem uma bateria com uma
ótima durabilidade para quem precisa de gás para o dia todo, é um aparelho para se olhar. Vem com um carregador de 15 watts, que é um carregador não é rápido, mas é acima da média pelo menos, e ele tem um falante estéreo, isso é bem legal. Para essa categoria de aparelho a gente não costuma ver isso, ele tem um som muito bom, tá? A desejar, ele não tem Wi-Fi 5 GHz, então eu acho que isso é um ponto que eu não sei por que a Motorola fez isso. Não tem modo noturno nas câmeras e o corpo é mais simples de plástico, mas ainda assim o preço condiz com isso, tá? O Moto G8, gente, normal, também não tem essa conexão de Wi-Fi 5 GHz, tá? Então isso é uma coisa que infelizmente deixa a desejar, eu acho que é uma economia não muito legal que a Motorola fez nesse sentido. Tá? Uma conexão de Wi-Fi mais rápida. Agora, as câmeras aqui do nosso querido Moto G8 Power, ele vem com uma câmera de 16 megapixels traseira f1.7, uma câmera que é a principal, uma 8 megapixels ultra-wide e uma 2 megapixels macro, e além disso a gente tem uma outra câmera de 8 megapixels com duas vezes de zoom ótico. Então uma câmera bem competente, bem flexível, ela não tem o modo noturno, aquilo que a gente vê nos aparelhos, como o Redmi Note 8, por exemplo, mas pelo preço, aquilo que eu falei, pelo preço, ela entrega um bom desempenho, boas condições de luz, você tem boa flexibilidade para trabalhar aí com diversos tipos de milimetragem de fotografia, então acho que tá ok, tá? Tá bem justo pelo que a Motorola se propõe. Esses dois aparelhos eu acho que são os mais interessantes. O Moto G8 Plus é um aparelho que está na faixa de 1.199 a 1.350. Eu acho que pela diferença de preço, talvez valha a pena. Se você conseguir uma promoção muito boa no G8 Plus, vai de G8 Plus, que ele tem algumas coisinhas mais pró do que os outros. Mas o G8 Power, eu acho que ele é um intermediário muito bom nesse momento, para quem tá querendo não gastar demais, mas botar um pouquinho mais do que o de entrada, como é o Moto G8, tá? Então eu vou ficar nesses dois aqui com a Motorola. Falando de ASUS agora, galera, a gente não tem muita opção, mais opções antigas. A ASUS praticamente se focou mais para celular topo de linha. Eu coloquei o Zenfone 5 aqui, que está na faixa de 1.149 a 1.199. Então assim, é um celular que tem um bom acabamento, vidro e metal. Ele tem o Snapdragon 636, que já é um processador um pouco mais antigo, menos potente, mas tem uma boa economia de bateria e uma tela de 6.2 polegadas bem competente. Mas eu acho que pelo preço tem opções mais legais e mais modernas, tá? Eu coloquei o Zenfone 5 porque vai e vem, ele tem boas quedas de preço, então vale a pena ficar de olho. É um aparelho que ele não vai ter um desempenho tão bom em termos, digamos assim, de jogos, esse tipo de coisa, mas não vai também ser nenhum gargalo, nada que vai te atrapalhar tanto o uso, tá? Eu quis colocar ele aqui porque é um aparelho que eu acho que vale a pena você olhar se tiver uma queda de preço boa, promoções boas, e ele tem uma câmera de 12 megapixels e uma de 8 megapixels ultra-wide. As câmeras são intermediárias em comparação aos celulares mais atuais, tá ok? Agora, o Zenfone 6, ele já é um aparelho que teve uma boa queda desde o lançamento e é, na minha opinião, o melhor aparelho que a ASUS já lançou, e ele é um topo de linha, tá? A gente tá falando de um celular que tem Snapdragon 855 na faixa de 2.699. Não é barato, mas quando a gente olha concorrentes com esse processador e o que esse celular entrega, você tá falando de 3.000 para cima. Então ele tá assim competitivo e de vez em quando tem umas promoções meio malucas também. Então assim, pontos fortes. Tela 6.4 é uma tela IPS, mas muito boa, com uma certificação de cor muito legal, tem HDR10, é uma tela com pouca borda, é uma tela bonita, a ASUS acertou muito nessa tela. Bateria boa, a bateria dele dura muito, a gente tem uma bateria grande, é um aparelho topo de linha que é difícil a gente ver uma bateria tão grande assim. Tem um ótimo acabamento, metal, vidro, tem Gorilla Glass 6, e o processador, né, que é o ponto fortíssimo dele, que é um topo de linha. Tá? Então é um aparelho que realmente em termos de hardware, em termos de configuração, ele não deixa nada a desejar. E em termos de melhorias, né, o que ele deixa a desejar, o que a gente poderia ter? Um IP68, mas a ASUS preferiu abrir mão disso para poder economizar no preço, eu até entendo. Agora, o modo noturno da câmera não é lá uma maravilha, tem modo noturno, mas não é nada demais, e uma câmera ultra-wide que é mais básica, né, uma câmera dentro da média atual. Só que tem o seguinte, a câmera principal de 48 megapixels, ela é uma câmera de flip, então ela vira, você tem muita vantagem para quem quer criar conteúdo para selfie. É uma das melhores câmeras do mercado, sem dúvida nenhuma, e de forma geral a câmera principal para fotos no dia a dia é uma câmera muito boa. Por ser um sensor grande, você tem uma profundidade de campo muito legal, natural, então é uma câmera difícil de se bater. E para filmagem, se você procura um aparelho muito bom para vídeo, o Zenfone 6 é recomendado de olhos fechados, tá? Tem uma ótima estabilização de vídeo durante a filmagem, um nível de detalhe muito bom, então é um aparelho que realmente para filmagem é um dos melhores do momento quando a gente fala
de Android, tá ok? O preço é um pouco puxado, mas a gente está falando já de um topo de linha, tá, galera? Um Snapdragon 855. Agora, uma coisa que chama atenção, ele se aproxima muito do S10. Basicamente, o S10 normal está o mesmo preço, R$ 2.699. Mas, no S10 você não pega o Snapdragon 855, por exemplo. Você vai ter o Exynos. Então, se você quer um aparelho para jogos mais parrudo também nesse sentido, o Zenfone 6 é o mesmo preço e você tem um melhor desempenho. Tá? E o sistema operacional tá muito legal também, muito fluidinho. Agora vamos para a Apple. Deixa a Apple por último porque são os mais caros, mas ainda assim eu não ia deixar de fora ela, que é uma das marcas que sempre passa aqui pelo canal, tá? Então assim, iPhone XR tá na faixa de R$ 2.999, ou seja, R$3.000 a R$ 3.400 mais ou menos, tá? É um dos mais baratos que a gente encontra no momento. Acabou de ser lançado o iPhone SE, não vou falar dele aqui porque ainda não testei, é um aparelho que acabou de ser lançado, não tá nem vendendo no momento que eu faço esse vídeo, então não faz sentido eu trazer ele agora. Mas dê uma olhada, porque ele tem processador do iPhone 11, apesar de ter coisas mais básicas em outros sentidos, tá bom? Então vamos lá, pontos fortes do iPhone XR. Tem um processador muito potente, o A12 Bionic é um ótimo aparelho, atualizações constantes, então você mesmo ele sendo um aparelho de geração anterior, você vai ter boas atualizações aí por anos. Uma câmera muito consistente, apesar de ser uma única câmera que a gente tem na traseira de 12 megapixels, ela tira boas fotos de forma geral. Ela consegue ser uma câmera muito consistente, mas não tem modo noturno, não tira o modo retrato em objetos, só em pessoas, então é uma câmera mais básica. Do XR para o 11 teve um grande salto, eu vou falar disso melhor. E a duração dele de bateria é boa para a Apple. É um aparelho que dá para usar o dia inteiro sem grandes problemas, mas tem aparelhos Android e o iPhone 11, por exemplo, a linha Pro, Pro Max, tem uma bateria melhor, mas ele quando veio foi um aparelho que chamou muita atenção porque ele era a melhor duração de todos os aparelhos da Apple até o momento que foi lançado, tá? Então assim, a desejar, apenas uma câmera, não tem ultra-wide, se você quiser flexibilizar em termos de foto fica difícil, não tem modo noturno como eu já falei, então foto noturna sai ruim, sai meio escuro, e a tela de 6.1 polegadas é HD, eu não vi problema nenhum durante o uso, mas em vídeo às vezes atrapalha um pouquinho, você percebe se você for meio chato, mas para uso no dia a dia é uma tela muito boa, só que pode ser pequena para algumas pessoas. Se você gosta de tela maior, pode deixar a desejar, tá? E é uma câmera de 12 megapixels, a câmera principal traseira. Agora vamos falar do iPhone 11. Tô falando do iPhone 11 de entrada, que é o basiquinho, digamos assim. Na faixa de R$4.000, R$3.999. Pontos fortes. Basicamente, gente, é o seguinte, o formato do aparelho vai ser o mesmo que você vai ver no XR. Então a câmera muda, mas a tela é a mesma, exatamente a mesma tela HD, com a mesma tecnologia, com o mesmo formato de cor. O que vai mudar praticamente? As câmeras você vai ter agora uma nova tecnologia, você tem o Deep Fusion, você tem modo noturno, você tem um HDR melhorado. Então a câmera foi um grande salto em relação ao iPhone XR, tá? Você vai ter as duas câmeras que você encontra no Pro e no Pro Max, você só não vai ter a câmera com 2 vezes de zoom, né, a telefoto, mas é uma câmera que teve um salto muito grande de melhora em relação ao XR. Então se você quer uma câmera boa, mas não quer gastar muito na Apple, o 11 sem dúvida é um indicado. Ele é até difícil comparar com o XR, porque foi um salto muito bom por causa do nível de detalhe do Deep Fusion, o modo noturno da Apple é um modo inteligente muito fácil de utilizar, então eu diria que é a primeira coisa, tá, que você vai olhar. Processamento e atualização, né, pontos fortes. O A13 Bionic é um processador muito potente, teve melhorias em relação ao A12, que é o iPhone XR, mas não é nada gritante assim. Então, eu acho que não é nem tanto esse ponto que você deve olhar. E ele tem IP68, o iPhone 11, que já no XR era IP67. Então é uma vantagem. E a desejar dos dois aparelhos é o preço, né? A tela, que não mudou para o 11, principalmente é a mesma tela, e pouca variedade de câmeras comparado aos concorrentes pelo preço que ele entrega. Então se você vai pagar esse preço aqui, você consegue pegar aí um Galaxy S10 da vida, um S10 Plus até, que tem muito mais variedade em termos de uso de câmera, então isso é uma desvantagem, mas a gente sabe que o preço da Apple aqui no Brasil é alto, né? A câmera do iPhone 11 é uma câmera de 12 megapixels, são duas de 12, uma principal e uma ultra-wide, tá ok? Então, gente, esse vídeo ficou grande? Ficou, 20 e poucos minutos. Mas eu queria trazer um detalhe bem resumido de cada aparelho, uma listinha de coisas que já passaram aqui pelo canal para ajudar você a se decidir nesse momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar um comentário, ativa aqui o sininho para receber as notificações, porque se você não ativa o sininho, quando sai vídeo, o YouTube muitas vezes não notifica, então ajuda para você ficar ligado aqui no canal e deixa o seu comentário, qual aparelho você tem aqui dessa lista e, por que você gosta dele, tá bom? Eu sou o Becker, a gente se vê nas próximas, valeu e tchau, tchau, galera!